Boa tarde, pessoal, tudo bem? Me chamo Eduarda e sou aluna do quarto semestre da Agronomia do IFAR Campus Santo Augusto. E como foi proposto na disciplina de Seminários em Agronomia, vou falar um pouco sobre a cultivar BRS Capiaçu. Então, essa cultivar foi desenvolvida pela Embrapa Gado de Leite. Ela é tipo um clone do capim-elefante e foi implantada em 23 regiões do país, onde todas elas obteve sucesso. Essa cultivar então se destaca por ter plantas de porte alto, de mais ou menos uns 4 metros, e também por ter folhas verdes e largas. Então, a principal característica dessa planta seria a produção de biomassa. Ela rende 30% mais que as plantas materiais parecidos com ela. Então, seria mais ou menos 50 toneladas por hectare no ano de matéria seca e 300 toneladas por hectare de matéria verde no ano. Isso seria mais ou menos 2-3 cortes. Outra característica importante do capiaçu seria os perfilhos. Uma só muda produz mais ou menos 30 perfilhos por metro quadrado. Então, uma muda produz todos esses perfilhos. A gente aqui plantou com duas gemas, então deu origem a todos esses perfilhos. E um perfilho dá origem a um pomo, que dá origem também a uma planta vigorosa. Além disso, ele também é bem resistente ao estresse hídrico, então suporta grandes veranicos e dias sem chuva. Isso seria muito importante, tanto para a região do Cerrado e também para as outras regiões que vêm sofrendo nos últimos anos com secas extremas. Então seria uma alternativa para essa ocorrência. Se tratar então de uma planta perene, que você planta uma vez e depois não precisa replantar, ela então necessita ser bem implantada e também a terra, antes de ela ser implantada, ser bem manejada e ser colocado o que é necessário, porque depois você não vai mexer no solo, você vai só manter ela. Então, uma planta, antes mesmo de você implantar, é necessário que faça uma análise de solo e também o pessoal recomenda que a cada ano você faça uma análise de solo desse lugar que você tem o capiaçu, pois ali você vai ver quais são os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta e, consequentemente, manter ela por vários anos. Então, uma planta que dure bastante anos e que tenha o vigor todo ano, ela precisa ser mantida e bem manejada com a adubação necessária. Na questão então da silagem, esse material ele rende muito mais que o milho, né? Então 1 hectare dele rende bastante em comparado ao milho. E também uma qualidade dele em relação aos outros materiais que estão no mercado, que seriam as outras variedades de capim-elefante de corte, é que ele tem carboidratos solúveis, ou seja, a silagem vai ter mais qualidade e mais palatabilidade também. Por exemplo, essas plantas aqui, então, faz mais ou menos uns 60 dias que a gente cortou e olha o tamanho delas. Então, é uma planta que tem uma força de rebrote muito boa. Aqui também a gente pode ver mais um exemplo de força de rebrote. Esse pé aqui a gente cortou mais ou menos uma semana, um pouco mais. E olha só a força de rebrote. Mesmo com todas as condições agora, chuvarada, o El Niño, e a gente enfrentou alguns dias frios também, a planta se adaptou bem e mesmo assim tem uma força de rebrote muito boa, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, como exemplo, aqui tem uma muda de capiaçu. Aqui seriam os 2 colmos, então foi assim que a gente plantou, mas podem ser mais também, dependendo da tua necessidade. E mesmo assim a planta nasceu bem, tem bastante vigor. Então, na verdade, essa muda aqui ainda ela não está madura, né, para ser realizado o plantio dela. Mais ou menos ela fica madura aí no fim do inverno, e daí é aí que são tiradas as mudas e plantado. Aí ele, no começo da primavera, ele vem. Por ser uma planta então que vem bem no verão, no calor, quando tem inverno aqui ou geada na nossa região, acaba acontecendo a queima dos perfilhos, né? E ela não se desenvolve, ou seja, meio que acontece uma morte da planta. Mas no começo da primavera ela já rebrota de volta. Então é como se ela tivesse morrido, mas quando começa a esquentar, começa a vir o calor e o sol quente, ela começa a rebrotar novamente. Então é uma alternativa muito boa.
Então, o pessoal ainda tem muito receio do capiaçu, né? Por ele ser uma planta nova, desenvolvida pela Embrapa em 2016, eles ainda têm um pouco de medo, né, de implantar, por ser uma planta um pouco cara também na implantação, mais ou menos uns R$ 7.000. Mas seria então uma planta perene, vai durar por muitos e muitos anos, bem manejada e bem adubada. Então seria uma alternativa para produtores que desejam ter um bom rendimento por hectare e também pequenos produtores, onde tem a sua área limitada para a produção. Então, uma curiosidade que o pessoal tem bastante é a diferença do capiaçu e do curumim. Então eu vou mostrar para vocês. Que a gente tem um do lado do outro, dá para diferenciar bastante. Então o curumim também é um capim-elefante perene, só que ele é destinado para o pastejo. E o capiaçu, então, já é um capim-elefante normal, que é destinado para o corte e para a silagem. Uma desvantagem também que o pessoal fala do capiaçu seria sua difícil implantação, né? Que seria por mudas e também o tempo que leva para plantar, né? Antes mesmo da implantação, o solo também tem que ser preparado, né? Sendo abertas as covas, né? E isso já seria um trabalho no trator. Mas a questão de implantar as mudas é um trabalho braçal. E também é necessário bastante tempo e bastante pessoas. Então a mão de obra para a implantação seria uma desvantagem do capiaçu para algumas pessoas. Mas você tem que levar em conta também que seria só uma vez. Você planta uma vez e depois não precisa replantar, só manter ele, como eu falei anteriormente. Então, para concluir, fica aqui meu muito obrigado. Fiquei muito feliz de apresentar um pouquinho sobre a nossa realidade aqui com o capiaçu. A gente tem um pedacinho pequeno, mas a gente está começando a aumentar. Então, o que está dando certo a gente tem que repassar para as outras pessoas. Então, ele seria uma ótima alternativa, resistente à seca, produz bastante por hectare. Então, para pequenos produtores ou pessoa que quer aumentar sua produção por hectare, seria uma ótima alternativa. Fica aqui meu muito obrigada pela atenção e o que tiver ao meu alcance eu posso responder nos comentários. Um abraço e até mais!